Coordenação do trabalho educacional. Liderança e tomada de decisões na escola. Tomar decisões em qualquer contexto da vida pessoal ou profissional implica todo um processo mental e emocional assaz complexo, que se inicia com a detenção de um problema que necessita de ser solucionado. Em todas as organizações empresariais ou escolares, essa tarefa requer o domínio de mecanismos concretos e conhecimentos específicos em várias áreas que é preciso gerir. Por esse motivo, o líder deve ser capaz de ativar, procurar, requerer, convocar e trabalhar esses saberes para poder influenciar os seus colaboradores na concretização dos objetivos da organização, encaminhando-os para o cumprimento da missão, a qual subjaz uma visão que projeta para o sucesso com a máxima eficácia. Em educação, o diretor, líder de topo da organização educativa, também deve dominar os procedimentos que permitem a preparação, a decisão e a execução do processo de tomada de decisão a fim de liderar com eficácia a escola. Todavia, o líder escolar tem de lidar com as vicissitudes implícitas ao exercício das suas funções, desde logo esforçando-se para encontrar um equilíbrio entre o reforço de poderes e o de autoridade. No contexto político-educacional suprarreferido, parece que o diretor de um agrupamento de escolas ou de uma escola não agrupada tem de redobrar os cuidados durante o exercício das suas funções de liderança, sob pena de cometer infrações ou de não ter espaço ou oportunidade para desencadear o processo de tomada de decisão criteriosa que conduzirá a sua comunidade educativa ao sucesso. Por conseguinte, enquanto organização, a escola é um palco de decisões diárias. Dessa forma, a vida da escola é o somatório das decisões tomadas pelo seu líder. O seu sucesso depende grandemente da qualidade das decisões tomadas. A função do líder de uma organização educativa é fundamentalmente encontrar estratégias que possibilitem solucionar problemas organizacionais que requerem medidas com diferentes graus de importância e de complexidade. A natureza jurídica do órgão de liderança pode influenciar a sua eficácia, na medida em que a liderança unipessoal mobiliza o grupo de pessoas com quem trabalha. Já a liderança coletiva de um órgão colegial, a força mobilizadora emana do grupo. Algumas organizações declaram inequivocadamente que a eficácia das medidas originadas superiormente depende dos diretores das escolas, principalmente da sua motivação e das suas ações, a fim de aplicar e adaptar aquelas orientações no contexto da organização que dirigem. Depreende-se, então, que devem ser tomadas decisões que resultem no sucesso, ou seja, na eficácia. Esta dinâmica pode parecer acessível, mas tal como um iceberg, tem a parte visível e a submersa. A parte visível diz respeito ao trabalho diário do diretor in loco. Inversamente, a parte submersa, exponencialmente maior em tamanho, é constituída por uma amálgama de conceitos, de normas, de regulamentos, entre outros, conducente à eficácia das medidas. O que é uma liderança na escola? Liderar vai muito além de ordenar. Liderança significa dirigir, direcionar. Dessa forma, um bom líder é aquele que não apenas ordena e espera que o obedeçam, mas sim alguém que trabalha em prol de toda uma equipe, direcionando suas ações enquanto realiza suas próprias funções. Algumas posturas são fundamentais para o desenvolvimento de uma boa liderança na escola. Reconhecer o ambiente onde está atuando. Cada escola tem seus recursos para trabalhar com a demanda em todo o ambiente escolar. Por isso é importante que se adeque suas expectativas com a realidade. É essencial que conheça a fundo os dados sobre a escola, encontre problemas e veja o que pode ser solucionado. Liderar é diferente de mandar. Não trate seus colegas como se você fosse superior. Deixe claro que todos os funcionários, professores, alunos e a comunidade são importantes para o funcionamento da escola. Para obter bons resultados, o trabalho deverá ser em equipe, envolver os funcionários e professores no planejamento, criar oportunidades que produzam autonomia para a realização de melhores condições de ensino, ouvir os estudantes e a comunidade, são modos de construir um ambiente onde todos estarão em um único objetivo. Estabelecer metas.
Seja objetivo, estabelecendo metas claras, factíveis e principalmente que possam ser realizadas durante sua gestão. Um bom líder precisa ser responsável. Esteja pronto para assumir responsabilidades, resolva obstáculos, abra caminhos a fim de ter sucesso. Seletivo. Saiba diferenciar o que é bom e ruim para a instituição. Antenado. Atualize-se sobre novidades que tragam benefícios para a escola. Exemplar. Se torne aquilo que você cobra de seus colaboradores. Humilde. Peça ajuda, admita seu erro. Isso não quer dizer fraqueza. Empatia e gratidão andam juntos. Alguns tipos de liderança em gestão escolar. Liderança autocrática. Atualmente focada no chefe. Essa liderança centraliza o líder em situação de poder absoluto. Pode até ser um modelo eficaz para cargos de alto escalão. No entanto, esse tipo de liderança é um dos maiores responsáveis pela perda de excelentes profissionais devido à forte pressão e hostilidade que pode influenciar o ambiente de trabalho. Liderança democrática. O foco passa a ser as necessidades coletivas acima das individuais. Ouvir opiniões das equipes, solicitar ideias, feedbacks e até mesmo abrir espaços para novas propostas. Sendo assim, os colaboradores se sentem valorizados, aumentando o engajamento no ambiente de trabalho e diminuindo a rotatividade. Liderança liberal. Propõe que as equipes tenham total liberdade e decidam por si só quais as melhores estratégias a serem implementadas. Esse modelo pode não funcionar tão bem nos casos onde haja falta de motivação, procrastinação constante ou até mesmo desentendimento, necessitando de um mediador. Liderança situacional. É exercida de acordo com a situação de cada momento, bem como o nível de maturidade de cada momento. Afinal, nem todos os problemas terão a mesma solução e nem todas as pessoas responderão da mesma forma e estímulos iguais. Como são tomadas as decisões na escola? As tomadas de decisão devem estar voltadas ao bem coletivo e institucional. Essas intermediações devem ser muito bem pensadas, em todos os aspectos, para que haja um melhor funcionamento a partir das decisões estabelecidas. Quais erros devem ser evitados na tomada de decisões? Não conter impulsividade. Ter pressa na tomada de decisão, ser precipitado, ao ponto de se colocar na frente de tudo sobre a situação que está em sua volta. A falta de domínio próprio, mediante o problema percorrido ao longo do caminho. Desconhecer a raiz do problema. Sendo assim, é fundamental garantir que, ao tomar uma decisão, você está lidando diretamente com a causa daquela situação. É claro que emergências sempre aparecerão, mas que podem ser solucionadas, com calma e clareza de ideias. A pergunta é muito interessante porque ela sugere que a gestão por competência seja alguma coisa recente e que não corresponde a uma escola tradicional. E isso aponta para uma questão paradigmática. O paradigma da administração leva a que as pessoas pensem uma coisa de cada vez. Então, o administrador tradicional é aquele que interfere numa dimensão, noutra dimensão do fazer educacional, em separado e não em conjunto. A gestão, pelo contrário, é uma ação que envolve a interação de todos os componentes que entram no concurso para uma determinada relação. Agora, tanto no enfoque administrativo como
no enfoque da gestão, a competência é fundamental, mesmo porque são as pessoas que fazem a diferença, não são os equipamentos que fazem funcionar as coisas. São as pessoas usando os equipamentos, os métodos, as técnicas, os conceitos. Então, gestão por competência é quase que uma redundância. Nós diríamos um pleonasmo falar em gestão por competência, porque ou a pessoa tem a competência ou ela não faz bem feito o que deveria fazer. A questão da atuação em equipe de gestão envolve competências especiais. Uma delas é a competência do relacionamento humano, outra da comunicação, outra da dinâmica de grupo, mas acima de tudo nós temos que pensar que o gestor que trabalha numa equipe de gestão deve ser alguém que não tenha um ego muito grande. Todos nós temos um ego razoável, mas ele deve ser controlado, manter-se sob controle, mas é uma pessoa que também não tem sede de poder. Ela tem sede de realização, de querer ver as coisas acontecendo, de apaixonar-se por uma causa, de fazer o que deve fazer com amor e carinho. Então, uma equipe de gestão não nasce pronta. As pessoas vão atrás de trabalho, de emprego, têm oportunidades de trabalho aqui, lá e acolá, e vão trabalhar com pessoas com as quais nunca se encontraram antes. Ali, naquele contexto, naquele ambiente, essas pessoas devem cultivar certas questões importantes para que funcione a equipe de gestão. Em primeiro lugar, faz parte do seu trabalho desenvolver uma compreensão unitária sobre o sentido da educação. O que é a educação? Quais são os seus princípios? Quais são as suas diretrizes? Quais são os fundamentos? O que é que nos une a todos nós neste fazer? Embora cada um tenha uma responsabilidade específica nessa equipe, todos têm uma responsabilidade comum, que é a formação dos alunos e o desenvolvimento de competências sociais, de cidadania, competências pessoais deste aluno. Então, tem que fazer parte do perfil desse profissional como algo cultivado, algo que se cultiva em conjunto, um ideário comum em educação. E um cuidado muito grande no sentido de ver que as responsabilidades são conjuntas. Um não tem mais responsabilidade que o outro. Todos têm iguais responsabilidades. Neste fazer, o que importa é as pessoas compreenderem que o grande poder da equipe de gestão é um poder conjunto e um poder compartilhado. Quando ele for maior deste ou daquele profissional, há um desequilíbrio no funcionamento dessa equipe. Nesse perfil é preciso desenvolver um conhecimento extremamente importante sobre comportamento humano. Como agem as pessoas, como reagem a diferentes intervenções, quais são os processos sociais que existem dentro da escola, as influências culturais no ambiente, enfim, eu diria que o gestor é um eterno aprendiz do fazer humano.
Bom, a nova estrutura de ensino brasileira, de acordo com a Lei 5692 e também de acordo com a Constituição Nacional, pressupõe gestão democrática e participativa. A escola deve ser gerida de forma democrática. Se nós temos uma estrutura centralizadora, é vício do fumador de cachimbo. Nós devemos tirar o cachimbo, deixar de fumar, mas a boca continua torta. Então, nós notamos que existe no Brasil, desde o Ministério da Educação até as escolas, práticas centralizadoras. Por exemplo, o Ministério da Educação compra materiais escolares, equipamentos e envia para as escolas no Brasil, sem levar em consideração se é isso que aquela escola quer. Em vez de descentralizar o dinheiro para as escolas comprarem o que elas precisariam de acordo com o seu projeto político-pedagógico. Logo, a estrutura é muito mais, essa questão tem muito mais a ver com o funcionamento do que propriamente com a estrutura legal vigente. A gestão democrática pressupõe, de um lado, descentralização e, do outro lado, a construção da autonomia. Por exemplo, numa escola, nós temos uma equipe de gestão e cabe a tomada de decisão sobre processos pedagógicos ser feita com o compartilhamento de opiniões pelos professores, porque eles vão ser os executores do projeto político-pedagógico na sala de aula. É preciso ouvi-los. Se a escola resolve comprar equipamentos sem ouvir aos professores, vai cometer o mesmo erro que ela reclama que o Ministério da Educação comete. Então, nós vemos que há necessidade de uma aprendizagem sobre gestão democrática para que nós desenvolvamos as competências relacionadas à autonomia. O que é autonomia? A capacidade de tomar decisões e de assumir responsabilidade pelas decisões tomadas. Conclusão. Nas ações dos gestores, é essencial o papel de mediação e escuta de todos, criando espaços de diálogo e discussões, mantendo a coesão do grupo e garantindo a participação de todos os integrantes, com o objetivo de engajar a comunidade nas dimensões pedagógica, administrativa e financeira, construindo um trabalho coletivo.